Olá, dando continuidade às nossas aulas, hoje nós iremos tratar sobre os quadriláteros, né? Dando continuidade ao assunto, nós já vimos os elementos básicos do desenho geométrico, estudo das retas e dos ângulos, triângulos, e agora nós iremos entrar em quadriláteros. Para essa aula, nós vamos ver a definição, o que são os quadriláteros, os elementos que compõem o quadrilátero, como eles se classificam, e por último a gente vai fazer exercícios de construção de quadriláteros. O que é um quadrilátero? O quadrilátero ele nada mais é do que um polígono de 4 lados. Lembrando que nós não estamos ainda no assunto de polígonos, mas vale ressaltar que o quadrilátero ele é um polígono também, tá? De 4 lados. Onde poli significa vários, gono seriam os ângulos, né? Então ele tem vários ângulos que juntos, vamos dizer assim, formam os vértices que compõem a nossa figura fechada de vários lados, que se denomina quadrilátero, tá? É uma figura plana que possui vários ângulos, né? E também vários lados. No nosso caso, quadriláteros são 4 lados. Os elementos que compõem os quadriláteros são os lados, como a gente já viu, por exemplo, AB, BC, CD e DA. São os 4 lados que compõem ele. Temos também os vértices, né? Tem o A, B, C e D, que são justamente esses cantinhos aqui que formam os ângulos, né? Que a gente tem aqui. Aqui os cantinhos. Estava falando aqui, mas estava esquecendo de usar a canetinha, tá? Então, estes são os nossos vértices. Beleza? E temos também os ângulos que formam esses quadriláteros. Temos aqui o ângulo A, o ângulo B, o C e o D. Beleza? E suas diagonais, que nós vamos ter aqui AC e DB, que são as retas que vão cortar o nosso quadrilátero em cruz ao meio, vamos dizer assim. Né? Ao meio não, vai cortá-lo em cruz, né? Seguimos. E aqui a gente tem a definição do que são esses elementos, né? Que lados são formados, são os segmentos de reta, né? Que formam os lados que compõem o nosso quadrilátero, ou seja, que contornam o nosso quadrilátero. Aqui os segmentos de reta nós temos AB, BC, CD e DA. Os vértices, pontos de encontro entre dois lados, por exemplo, o lado DA, ele se encontra com BC. Logo, o ponto A seria o seu vértice. Os ângulos internos, né, que a gente já viu, que era o A, B, C e D. E temos também os ângulos externos, formados por prolongamentos desses lados. Como assim? Então, se eu pego esse lado AB aqui e dou uma prolongada para cá, eu vou ter este ângulo externo ao meu quadrilátero. Tá bom? Poderia ser o contrário, aqui. Não deixa de ser, né? Vamos dizer assim também. Mas, geralmente, a gente vai fazer aqui ângulo externo. Se prolongar aqui o CD, também teremos ângulo externo. Ao passo que se a gente prolonga aqui BC, por exemplo, a gente vai ter este outro ângulo externo aqui. Tá bom? E assim caminhamos aqui também. Outro ângulo externo aqui. Beleza? E as diagonais que a gente já viu que seriam AC e DB. Beleza. Vamos lá. Dentre os quadriláteros, na sua classificação, a gente tem os quadrados. Né? O que são os quadrados? São figuras onde todos os seus lados formam 90 graus. E todos os seus lados têm também a mesma medida. Então, eu posso dizer que AB, né, este lado aqui, AB, vai ser igual ao lado BC, que vai ser igual ao lado CD, que é igual ao lado DA. E isso a gente colocou bem aqui. Tá? Todos os seus ângulos internos serão retos. Tá aqui, ó. Ângulo de 90 graus, 90 graus, 90 graus aqui no vértice D também, e 90 graus no vértice A. As diagonais, elas são iguais. Sim, porque todos os lados são iguais, então internamente o deslocamento das diagonais aqui também terá a mesma medida. Ficou um pouquinho torto aqui. Liga não. Tá? E as diagonais também serão perpendiculares entre si. O que isso quer dizer? Que elas vão formar 90 graus entre si. Beleza? Então, esses são os quadrados.
a gente tem o retângulo. E o retângulo ele também é bem semelhante ao quadrado, uma vez que todos os ângulos internos também serão de 90 graus. Aqui a gente tem ângulos todos retos igual 90 graus, né? As diagonais, elas também serão iguais, tá? Por quê? Porque a gente vai ter dois lados de mesmo tamanho e outros dois lados opostos de mesmo tamanho também. Características do do retângulo. Os lados são paralelos e formam ângulos retos. Aqui, ó. Vértice A é reto, vértice B é reto, vértice C é reto e vértice D também é reto. Este lado aqui tem a mesma medida deste. E este lado aqui tem a mesma medida deste. Este lado DK, né, vamos dizer aqui, é paralelo a este aqui. E este aqui de cima, paralelo a esse aqui. E essas mesmas características a gente observa no quadrado também, sendo diferente que, enquanto no quadrado os quatro lados têm a mesma medida, no retângulo os lados opostos, né, são paralelos e iguais. Por exemplo, DA é igual a CB e DC é igual a AB. Beleza? Seguimos. Trapézio. Nós temos 3 tipos de trapézio, né? Só que o que vai definir o trapézio? Dois lados paralelos, né, definem o trapézio, que seriam as duas bases, vamos dizer assim. Ou seja, eu posso dizer que DC, aqui, né, D e C é paralelo a AB, tá? Então, aqui, nenhum dos lados é igual, aqui, exceto nesse caso aqui, que a gente vai ter uma simetria, né, se dividir aqui no meio, que esse lado vai ter o mesmo tamanho desse, mas é porque é um tipo de trapézio chamado isósceles, que é esse aqui, que tem dois lados iguais, né? Fora isso, característica do trapézio seriam dois lados paralelos, que eu posso chamar de base maior e base menor, né? Além do trapézio isósceles, que é aquele que se eu passo uma linha aqui no meio, eu vou perceber... Peraí que a minha canetinha travou, né? Que eu vou perceber se eu passo uma linha aqui no meio. Eu não sei o que está acontecendo com a caneta, tá? Esse lado aqui vai ser igual a este aqui, beleza? Se eu passar uma retinha no meio. Temos também o trapézio retângulo, onde um dos lados aqui com a base vai ser de 90 graus. E, continuando as características do trapézio, a base menor é paralela à base maior, né? E o terceiro e último caso, que nem a gente tem nos triângulos também, seria o trapézio escaleno. O que é o escaleno? É aquele que nenhum dos lados é igual, né? Todos os lados têm medidas diferentes, tamanhos diferentes e às vezes até ângulos diferentes, vamos dizer assim. Por exemplo, esse lado aqui, ó, você repara que este é diferente deste, e é diferente deste, e também é diferente deste último lado aqui, tá bom? Seguimos. Temos paralelogramo. Quem olha de cara assim vai pensar, é um retângulo torto. Não deixa de ser, tá? Mas o que é que define o paralelogramo? Ele tem aqui lados opostos iguais, o que combina um pouco com a descrição do retângulo, né? Uma vez que a gente tem aqui que o lado DC é igual ao lado AB. E a gente tem aqui que o lado DA é igual ao lado CB, né? Então, estes lados opostos são iguais e paralelos, né? Então, pode dizer que AB, aqui, AB igual a CD, e ao passo que também AB é paralelo a CD. Então, eles são opostos, iguais e paralelos, tá? E a mesma coisa aqui. AD é paralelo a CB e também é igual, tá? Ângulos opostos serão iguais. Ou seja, o que são os ângulos opostos? Aqueles que estão de frente aqui um para o outro nesse caso. Ou seja, o ângulo interno A é igual ao ângulo interno C. O ângulo interno D é igual ao ângulo interno B. Professora, precisa decorar isso tudo? Não, basta olhar e perceber, né? Que passando o olho nessa figura, a gente consegue perceber que aqui é paralelo a este lado. Este lado é paralelo a este lado, certo? Esse lado é igual a este igual a este, né?
E se a gente para olhar também, esse ângulo me parece muito com esse outro aqui. E este daqui parece muito com este aqui. Tá? Seguimos. Temos também o losango. O losango, ele já me lembra mais um quadrado viradinho de lado, né? Vamos dizer assim, mas um pouco tortinho, dependendo. O que define o losango? Todos os seus lados são iguais, né? Ou seja, AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a DA. Os ângulos opostos são iguais, ou seja, D é igual a B e C é igual a A. As diagonais são perpendiculares entre si. Sim, nós temos aqui, ó, 90 graus e 90 graus. Beleza? Então, o losango, ele basicamente tem as mesmas características do quadrado, porém ele não é um quadrado, né? Seria uma forma diferente de um quadrado, é mais semelhante a uma pipa, vamos dizer assim. Tá? E a gente tem também uma situação que pode acontecer, que são os quadriláteros inscritíveis e os circunscritíveis. O que é um quadrilátero inscritível? É aquele que pode ser colocado dentro de uma circunferência. Tá? Então, definindo ele, para que um quadrilátero seja inscritível, quando eu for desenhar a circunferência, note que os vértices desse quadrilátero vão estar na própria circunferência, que seria essa linha aqui. Tá? Essa linha circular, vamos dizer assim. Né? Um quadrilátero é inscritível também quando seus ângulos internos, ou seja, A, B, C e D, somados, vão dar 180 graus. Tá? E o centro das circunferências vai ser o ponto de encontro das mediatrizes dos lados, ou seja, a mediatriz de AD, mediatriz de DC, mediatriz de CB e mediatriz de BA. Professor, eu preciso fazer a mediatriz de todos os lados? Não, 2 já te definem, mas se você tiver com um pouquinho de dúvida, você pode fazer mais uma também, tá? Então, bora lá. Temos também quadrilátero circunscritível, tá? Circunscritível é aquele quadrilátero que vai envolver um círculo, tá? Então, o quadrilátero ele vai estar inscrito quando seus lados forem tangentes à circunferência, né? Ou seja, os lados vão passar fora da circunferência e vão encontrar com ela num único ponto aqui, ó, definindo tangência. Que isso a gente vai ver mais aprofundadamente a aula de tangências quando a gente chegar em circunferência, tá? Então, eu tenho um quadrilátero, ele é circunscritível quando a soma dos seus lados opostos são iguais. Por exemplo, AB vai ser igual a... Quer dizer, AB mais DC vai ser igual a AD mais BC. E como é que a gente verifica isso? A gente pode verificar tanto com a régua e fazer a soma dos lados, ou desenhando retas auxiliares, transportando essas medidas desse quadrilátero. Tá? Então, o centro da circunferência vai ser o ponto de interseção das bissetrizes dos ângulos. Tá? Então, para eu encontrar o circuncentro, vamos dizer assim, o centro que vai circunscrever, né, o nosso quadrilátero, a gente tem que fazer as bissetrizes dos ângulos. Da mesma forma, não precisa ser de todos os ângulos, pode ser de 2 a 3 ângulos. E a gente segue para os exercícios. Espera aí. Então, pessoal, dando continuidade agora nos nossos exercícios, a gente tem a primeira questão aqui, que pede que a gente construa um retângulo conhecendo seus dois lados. E ele dá os lados ali pra gente, AB e BC. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser uma reta de qualquer tamanho para que a gente possa transportar um desses lados que ele dá pra gente. Então, com uma régua 1 esquadro, eu vou fazer uma reta de qualquer tamanho, reta R. Lembrando que
Retas são letras minúsculas e pontos letras maiúsculas. Vou reforçar na caneta, porque fica melhor para vocês visualizarem no vídeo. Pronto. Aqui. Aí eu tenho que marcar um ponto nessa reta que defina um dos extremos do segmento, ou seja, do lado que eu quero levar para a minha reta. Eu aqui no caso vou começar com o lado maior, que é o AB. Então eu vou marcar o ponto A ali no cantinho da reta. Marcar o ponto A. Legal. Agora eu posso pegar ali o segmento AB, o lado AB, né, o tamanho dele, com o meu compasso. E vou transportar ele ali para o ponto A da reta R. Lembrando que não é para pegar nas perninhas do compasso, e sim naquela partezinha metálica ou de plástico que tem no topo do seu compasso, tá? Eu pego na perninha, que é para poder não ficar com a mão na frente de vocês e vocês entenderem melhor o que eu estou fazendo. Outro ponto importante, não precisa reforçar tanto o traço do compasso. Perdão, gente. Eu só faço isso para vocês enxergarem melhor no vídeo. Então, ali com o nosso arco, a gente definiu o segmento AB na reta R. Vamos fazer um retângulo de base para a gente entender o que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, a gente já colocou ali o lado AB. E agora a gente tem que fazer o quê? CB, que ele deu para a gente, e o AD, que vai ser a mesma medida do CB. Por que vai ser a mesma medida? Vamos lembrar lá do que a gente falou na parte teórica, que o lado AB ele vai ser igual ao DC, porque eles são opostos. E o lado AD vai ser igual ao lado CB, porque são opostos. Ao mesmo tempo que eles são opostos, eles são paralelos entre si. Então, observando como eu tenho o lado BC, eu posso fazer uma perpendicular à reta R, passando pelos pontos A e B. Por quê? Porque todos os ângulos internos que vão formar o meu retângulo, eles têm 90 graus. Então, vamos ali a partir do A, fazer uma perpendicular, 90 graus com R. E outra perpendicular passando pelo ponto B. Eu vou dar uma prolongadinha nela porque ela ficou um pouco pequenininha. Aí, show. Reta X. Se eu olhar ali para o meu retângulo de referência de novo, eu vou ver que eu tenho que fazer o que agora? A partir do B ali na minha reta R, eu vou levar o tamanho do BC. Lá para o ponto B. E vou marcar na reta X. Ali com o meu arco. Né? Meu arco. Aqui ponto C. Arco 1 lá embaixo, esqueci de marcar. Agora o arco 2 aqui, que foi esse segundo que a gente fez. Para finalizar essa questão, tem duas formas. Ou eu poderia pegar o compasso a partir do ponto A ali e marcar na reta S, que nem a gente fez na reta X. Ou eu posso simplesmente, a partir do ponto C que eu encontrei, traçar uma paralela ao segmento AB. Né? Por quê? Porque os lados do retângulo, eles são todos paralelos, né? Vamos dizer assim. Os lados opostos são paralelos, perdão. E com essa paralela, a gente encontrou o nosso ponto que faltava, reta Y ali, né? E a gente encontrou o ponto D. E assim é formado o nosso retângulo. E
todos os ângulos internos formam 90 graus. Os lados opostos são iguais e paralelos. E assim, a gente atendeu todas as, como é que eu posso dizer, as exigências de um retângulo, né? E lembrando que as diagonais também são iguais. Segunda questão, construa um retângulo dada a diagonal em um lado. Ali ele está dando uma diagonal para a gente e um dos lados desse nosso retângulo. Tem duas formas de fazer essa questão e a gente vai fazer as duas aqui. Começando pela primeira forma, que é a que eu sou mais acostumada a fazer, não é a mais fácil, mas pode ser feita também. E a gente parte de uma reta de qualquer tamanho, como sempre. Estou fazendo tracejada porque eu vou começar com a diagonal. A diagonal sempre será a reta tracejada, tá, gente? Vou colocar ali que nós definimos a pontilhada como a diagonal. Vou passar na canetinha, não sei para que eu fiz de lápis de novo, né? Só para reforçar e vocês enxergarem melhor. Pronto, reta R. Nossa, diagonal R, na verdade. Aí, eu vou marcar um dos pontos extremos que compõem a minha diagonal. Ali, o ponto A. E a partir daí, eu vou pegar a medida desse segmento com o meu compasso. Vou pegar ali a B. Ah, professora, por que a senhora pega com compasso e não com a régua? Porque eu acho mais fácil. Se você quiser pegar com a régua, você pode errar. Eu acho mais difícil errar com compasso. Então, ali no ponto A da minha diagonal R, eu marquei o comprimento de AB, que seria o comprimento real da nossa diagonal, conforme a questão está nos dando. Ali com arco 1, na reta R partindo de A, eu encontrei o ponto B. Aí, ele me dá um dos lados, só que isso é uma diagonal, ou seja, eu vou atravessar de um lado para o outro. Então, vamos desenhar nosso retângulo de referência aqui de novo, olha ali a diagonal. A gente tem o lado A, a gente tem o B lá na outra ponta, e a gente vai ter o C, o AC, e vamos ter o D. Então, ó, repara que o nosso ponto C, ele está ali para cima do A. E como que eu vou saber aonde que ele vai ficar na reta? Né? Então, eu vou fazer a mediatriz aqui para encontrar o ponto médio e fazer uma circunferência que vai me servir de base para marcar esse lado C. Então, vamos fazer a mediatriz aqui, né? Para quem ainda não aprendeu, preste atenção. Né? A abertura maior que a metade do segmento, vai fazer um arco a partir de um dos extremos do segmento, a gente começou do B. A mesma abertura no outro extremo, agora no A, nós vamos fazer um outro arco que vai cortar esse nosso. Opa, meu papel mexeu, atrapalhou um pouquinho aqui. Deixa eu consertar. Pronto. Aí, o que eu faço agora aqui? No meu caso, né? Eu vou corrigir aquilo ali, que ficou errado, porque o papel mexeu. Eu não gosto muito de trabalhar com papel fixo na mesa, mas vocês podem, tá, gente? E agora, ali os pontos de encontro dos dois arcos vão definir a minha mediatriz, que é um segmento de reta que divide outro segmento ao meio. Fiz pontilhado. E ali o nosso ponto M de médio, tá? A partir do ponto médio, com a abertura até uma das extremidades, a gente vai fazer a circunferência. E aqui, essa reta que passa justamente entre os dois pontos constituídos pelo encontro dos dois arcos é a mediatriz de AB. Então, agora, a gente vai fazer com o compasso, centro no ponto M, abertura até uma das extremidades do segmento, A ou B. Eu estou fazendo para A, como vocês podem ver.
eu vou fazer uma circunferência. Pronto, vamos lá. Fechamos a circunferência. Aí. E agora? Eu posso pegar a medida do AC e levar ali para a parte de cima do nosso segmento AC, a partir do ponto A. É só olhar para o retângulo de referência que a gente desenhou lá em cima. E o ponto C está para cima da diagonal, tá? Então, marcou com o arco 2, ali na nossa circunferência, o ponto C. E com isso, eu já posso ligar A com C. Boa. E o C, se você olhar lá, ele está ligado com o B. Já posso ligar também. Pronto. O outro lado, que tem a mesma medida do AC, que é o BD, ele vai para baixo da diagonal. É só olhar para a circunferência ou para o nosso retângulo de base ali, para vocês verem que ele está para baixo da diagonal. Então, ali o ponto D. E com isso, a gente já pode ligar B com D e D com A, que nem no nosso retângulo de referência. Vocês podem ver ali no cantinho. E aqui a gente tem o nosso retângulo finalizado. Segunda forma de fazer. A gente vai começar também com uma reta de qualquer tamanho. Só que agora a gente vai começar do lado que ele está dando para a gente. Então, eu fiz a reta ali e marquei o ponto A. Vou pegar a medida do AC. Vou levar para a minha reta. Reta R. A partir do ponto A. Aí, eu fiz a marcação. Arco 1, ponto C. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem duas perpendiculares que passam por esses dois extremos da reta. Vamos fazer uma aqui em A. Show. E outra em C. Legal. Reta S. Prolongar um pouquinho aqui a outra. Reta X. Eu não tenho o tamanho dos outros lados, porém eu tenho a diagonal. A diagonal, ela parte de A. Então, eu vou pegar aqui a abertura de AB, que é a nossa diagonal, vou no ponto A e vou jogar ela na reta do X. Por quê? Porque é diagonal, tá, gente? Não é lado. A diagonal, ela está cruzando o nosso retângulo. Poderia fazer a mesma coisa a partir do C ali, né? Se eu fosse fazer a partir do C, eu ia marcar na reta S. Então, ali, arco 2, o nosso ponto B, porque é diagonal. E aí, a gente desenha a diagonal para a gente visualizar melhor. Pronto. E agora, para finalizar, a gente vai fazer uma paralela a AC, passando pelo ponto B. Pronto. Nossa reta Y e o nosso ponto D que estava faltando. Terceira questão. Construa um losango dadas as duas diagonais. Vamos lá. Ele deu as duas diagonais para a gente. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, o que é o losango, né? O losango, ele é uma pipa, né? Vamos dizer assim. Ele é como se fosse um quadrado desenhado
em formato de pipa, composto por duas diagonais perpendiculares. Então, a gente tem ali AB, CD, perdão. E, a partir de uma reta de qualquer tamanho, eu vou levar essa nossa diagonal CD. Que eu estou querendo seguir a ordem que eu fiz ali no desenho, tá, gente? Então, vamos lá. Reta de qualquer tamanho, pontilhada porque é diagonal, né? Colocar a reta R. Vou colocar o ponto da extremidade, que eu vou começar a C. E vou pegar a medida de CD. Bacana. Levo ali para o C da reta R. E vou fazer um arco. Arco 1. E ponto D de dado. Boa. Lembrando que são diagonais. E elas passam, como vamos dizer assim, no meio, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e dividir CD ali na metade. Como é que a gente faz isso? Mediatriz. Então, arco partindo de D, arco partindo de C com o mesmo tamanho. Os pontos formados pelo cruzamento dos dois arcos será por onde vai passar a nossa mediatriz. Ponto. Aí está ela e o nosso ponto médio. O ponto médio vai servir, quer dizer, a nossa mediatriz, a linha da mediatriz, que eu vou chamar ali de S, vai servir para a gente marcar a diagonal AB. Só que essa diagonal, ela tem que estar distribuída igualmente para cima e para baixo do nosso ponto médio. Para fazer isso, eu vou fazer uma mediatriz aqui em cima da diagonal dada mesmo, só para encontrar a metade. E lá a gente pega a metade. Perdão, pessoal, eu tô gripada. Então, ali está o nosso ponto. Eu vou chamar de M também, só que eu vou pegar desse M até o ponto B ou o ponto A e vou levar lá para o outro ponto M do segmento CD. Pega a distância ali e traz para o ponto M. Pode fazer logo um arco grande ou uma semicircunferência que já vai cortar dos dois lados da nossa reta S. Arco 2. E a gente tem aqui ponto A e ponto B, só para seguir a ordem que a gente fez ali no losango de referência. E agora, gente, só ligar os pontos. Não tem mistério nenhum. Pronto. E aqui está o nosso losango, dadas as duas diagonais. Agora, a gente tem a quarta questão, que é construa um losango conhecendo sua diagonal e o lado. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, como sempre, é fazer uma reta de qualquer tamanho. No caso, vai ser pontilhada porque eu vou começar com a diagonal. Beleza, reta R. Vou logo marcar ali o ponto A extremo da diagonal e vou levar o comprimento de AC com o meu compasso até o ponto A. Boa. Aqui, arco,
arco 1, ponto C. Fechou. A diagonal está aí. E a gente tem um lado. Só que lembra que na regra do losango, todos os lados também são iguais, né? Então vamos lá. A partir do A eu vou fazer o AB, um arco, né? Vou pular para o outro extremo da diagonal, nosso arco 2. Vou fazer o arco 3. E ele vai nos definir o próximo ponto, tá? Quando ele cortar ali o 2. Então, aqui a gente vai ter ponto B. A partir do C, eu posso fazer, ó, na verdade, isso é um prolongamento daquele arco que está lá em cima já, do arco 3. Né? E se eu for ali no A, eu também posso fazer o prolongamento do arco 2. E vai nos dar o outro ponto lá embaixo, que é o D de dado. Então, vamos lá. A e B. B e C. C e D. Quer dizer, A e D. E para fechar, C e D. Pronto, finalizamos a questão. Quinta questão. Construa um trapézio isósceles conhecendo-se suas duas bases e a altura. Como ele não diz quem é quem aqui, eu posso definir. Tá? Então, eu vou colocar CD como base menor, AB como base maior e EF como altura, ou H. A gente vai fazer novamente uma reta. Reta R, qualquer tamanho. Vou marcar um dos pontos extremos da minha base, no caso A. Vou levar a medida de AB até lá. E com arco 1, eu marco o ponto B. Ó, lembrando que nós temos três tipos de trapézio. O isósceles, que é simétrico, ou seja, que tem de um lado, tem do outro. Tá? Temos o retângulo, que tem um ângulo de 90 graus. E temos também o trapézio isósceles, que é aquele que nenhum dos lados é igual ou parecido. Ficou meio parecido com o isósceles, né? Mas eu vou dar uma ajeitada aqui. Deixar ele mais bicudo. Que a gente poderia definir uma altura aqui, mas a questão está pedindo que a gente faça um isósceles. Depois eu vou mostrar como seria a resolução se a gente pudesse fazer um retângulo nessa questão ou se por um acaso não tivesse definido que era um trapézio isósceles. Então, bora lá. No nosso caso é o isósceles, que é aquele ali. Então, eu posso reparar que a altura está passando no meio. Então, tem que fazer a mediatriz do segmento AB para encontrar o ponto médio, aonde eu vou levantar a altura. Vamos fazer aqui a linha da mediatriz para a gente usar de referência para marcar a altura depois. Pronto, aqui o nosso ponto M, que também poderia ser E, né? Porque eu vou levar a altura agora para lá. Então, com a medida do EF, passando no ponto M, eu vou marcar a altura. Pronto. Arco de número 2, altura, ponto F. Por que ponto F? Distância é F ali, né?
posso fazer uma paralela a B, passando pelo ponto F. Eu não coloquei o nome ali, mas vou já colocar. Paralela. Reta S. Beleza. Aí, o que eu vou fazer agora? Pegar esse tamanho da base menor, ele tem que estar distribuído ali na reta S. Então, ali no meu ponto F, e o M, que é o E, né, porque a gente botou a medida de EF, eu tenho que distribuir ali a base menor, CD, no meio, ali, né? Então, eu posso marcar ali com ponto médio de CD. Vou pegar ali só o ponto. Pronto. Um Mzinho ali do CD. Vou pegar ali a metade do CD. E para vocês verem. Vou lá para o ponto F. Pronto. Marquei aqui com um arco ou uma semicircunferência. Eu vou chamar aqui de arco 3. E os pontos C e D já estão aí. Legal. Agora é só ligar os pontos. Boa. Aí, se eu fosse fazer um retângulo no lugar do isósceles, se a questão pedisse um retângulo no lugar do isósceles, a gente iria começar da mesma forma. Vou fazer aqui no lado esquerdo. Reta de qualquer tamanho. Reta R. Vou marcar o extremo do lado que eu vou usar de base maior. Vou pegar a medida deste lado. Vou levar até o ponto A. Marquei o lado. Ponto B, arco 1. E a partir do extremo ali, ou A ou B, eu vou levantar uma perpendicular formando 90 graus. No caso, eu vou fazer pelo ponto A. Pronto. Nossa reta S. Ele me dá a medida da altura. É F. Então, a partir do ponto A, eu vou marcar com arco. Arco de número 2. Arco 2. A minha altura, que está ali, definida como ponto C. Característica do trapézio. As bases são paralelas. Então, bora lá. Coloca ali e vai até o ponto C, paralela a B. Qualquer tamanho, não preocupa com o tamanho. A gente ainda vai marcar, reta Y. Pega a base menor, leva para o ponto C e marca na reta. Arco 3. Ponto D de dado. E aí é só fechar o trapézio. Lembrando que só seria desta forma se ele tivesse pedido um trapézio retângulo, não isósceles. Eu só estou demonstrando. Sexta questão. Construa um trapézio, dados os 4 lados. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é uma reta, como sempre. Mas primeiro eu vou definir o que é base aqui e o que é lado. Base maior, base menor e B e D são lados.
Vamos lá. Então, a gente começa marcando a reta de qualquer tamanho para onde a gente vai levar a base maior. E a reta R. Vou fazer um extremo, pontinho aqui. Não vou dar o nome do ponto ainda, para eu não me confundir, porque geralmente os lados nomeiam os pontos opostos a eles, tá, gente? É uma regrinha do triângulo que eu aplico também no quadrilátero. Então, aqui meu arco 1, meu ponto C, ou meu lado C, e um outro ponto ali definido a partir do arco 1. Aí, o que eu faço agora? Eu vou pegar a medida da base menor. Confia no processo, gente. Confia no processo. Vou ali para o extremo do ponto do lado C. Boa. Aí eu vou só marcar aqui, arco 2, e eu vou marcar para vocês aqui o A, para vocês entenderem as medidas depois. O arco 2 nos deu a origem, vamos dizer assim, tá? E essa distanciazinha aqui, eu peguei do A, lá do A, que seria a nossa base menor. Agora, com a medida do lado B, eu vou ali para a origem. E eu vou fazer um arco. Arco 3. Com a medida de D, agora, D de dado. A partir do arco 1, eu vou cortar o arco 3. Pronto. Ali, arco 4. E ali um outro ponto. A partir desse ponto, eu consigo marcar a base menor. Que será paralela à reta R. Então, vamos lá, a partir do ponto ali, nós vamos cruzar, quer dizer, nós vamos marcar a paralela reta S, onde a gente vai conseguir marcar a base menor. A partir desse ponto, eu vou pegar a base menor e vou levar para lá. Arco 5. Outro ponto. Esse ponto eu posso ligar com o extremo lá da reta R. E esse é o nosso lado A. Vamos lá, liga os pontos. E por último, porém não menos importante, ligar o outro extremo do A ali. Conferindo aqui, ó, esse é o lado B. Que é a mesma que a gente colocou ali, tá vendo? Então ali nós temos a medida do B. E ligando os outros dois extremos ali, a gente vai ter a medida de D, de dado. Então, D e... Opa, não é C não, é B. B. E a partir daí a gente consegue nomear os pontos. Vamos lá. Eles estão sempre opostos ao lado que leva o mesmo nome. Então, aqui eu posso botar o B. O C eu posso botar ali. O D aqui e o A bem ali. Então, nós terminamos essa questão. Lembrando que a partir da origem, nós fizemos os arcos com a medida de B e de D
para poder encontrar esses dois lados. E a medida do A, que era a base menor, a gente projetou lá para cima. Sétima questão. Construa um trapézio dados os lados e as diagonais. Temos dois lados e temos as diagonais. Como sempre, vamos começar partindo de uma reta. Estou fazendo uma reta cheia. Vou começar com um dos lados. Vamos lá. Não vou dar nome aos pontos ainda, mas vou levar o lado B para lá, que é o maior. Show! Temos aqui arco 1, que vai nos dar um outro ponto extremo do lado B. Agora a gente pega a medida de A. E vai levar para o ponto definido pelo arco 1. Pronto. Mais um ponto aqui definido pelo arco 2. Eu ainda não vou nomeá-los pela mesma regrinha dos pontos lá. E dos lados que definem o nome dos pontos opostos a eles. Vou pegar a diagonal C e vou levar ali para o ponto extremo, com o arco de número 3. Medida do lado da diagonal D, a partir do ponto definido pelo arco 2, vou fazer o arco 4. Pronto. Encontramos um dos pontos. A partir deste ponto, eu já consigo fazer a base menor, que vai ser paralela à minha reta R. Ali nossa reta S paralela a R. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar a medida do A e a partir daquele pontinho ali, do cruzamento do arco 3 com o arco 4, vou medir a base, que é o A. E nosso arco 5, outro ponto, e o lado A. Já posso ligar ali aqueles dois pontos do cantinho esquerdo, que já são um dos lados. Dos outros dois lados desconhecidos, no caso. Aí nós vamos ter a diagonal C, né, que vai partir ali do mais extremo à esquerda na base até o cruzamento do arco 4 com o arco 3. Mas primeiro vamos fazer aqui o outro lado do nosso trapézio. Ali, lado A. Diagonal C. Depois, se você quiser, você pode conferir. Pega o compasso C e vê se está lá tudo certinho. Depois, diagonal D. E você pode conferir também, se você quiser. Pronto. Finalizada a questão. Agora, a gente pode dar os nomes. Esse pode ser o A, porque está de frente para o A. E este o C. Não pode ser B, porque B tem que estar lá para o outro lado. E pode ser B e D. Pronto. Agora a questão está finalizada. E reparem que o lado AB ele é paralelo ao lado BD. E nossa última questão agora, que é quadrilátero inscritível e circunscritível.
Lembrando que inscritível é aquele que pode ser colocado dentro de uma circunferência cujos pontos que o compõem ficam na linha da circunferência, tá? Ou seja, os pontos A, B, C e D estarão na linha da circunferência. Já o quadrilátero circunscritível, ele é aquele cujo os lados eles são tangentes à circunferência. No quadrilátero inscritível, a gente tem a seguinte situação, né? Que os ângulos internos somados dão 180 graus. Já no caso do circunscritível, a gente tem a soma dos lados opostos vai ter a mesma medida. Ou seja, AB mais DC vai ser igual a AD mais BC. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa questão. Começando pelo inscritível. O que é que define se um quadrilátero é inscritível ou não, né? A gente vai ter que fazer as mediatrizes dos lados que compõem o quadrilátero. Preciso fazer de todos eles? Não, eu vou fazer aqui do lado AB. Mas eu preciso fazer de pelo menos, no mínimo, 2, para poder descobrir se ele é inscritível ou não. Porque o que é que vai definir o centro de inscrição, vamos dizer assim, ou o centro, vai ser justamente o cruzamento das mediatrizes dos lados. Então, vamos lá, vou fazer a linha da mediatriz bem comprida, que é para a gente entender aqui, né? Então, essa é a mediatriz AB. Vou escrever aqui. Mediatriz, med, AB. Desculpa, turma. É a gripe. E vou fazer do BC também. Fazer um arco grande, que aí eu já consigo fazer. Agora eu vou lá para o ponto B e faço mais um arco. E o encontro desses arcos define os pontos que me mostram a minha mediatriz. Pronto, aqui nós temos mediatriz BC. Eu vou fazer de mais um dos lados, embora a gente já tenha encontrado o ponto ali, é só porque eu quero conferir se é mesmo. Tá? Porque, lembrando vocês que nem todos os quadriláteros são inscritíveis ou circunscritíveis. Então, vamos fazer aqui do lado CD. Bora lá. E aqui é a linha da nossa mediatriz CD. Pronto, então nosso ponto é aquele mesmo lá que a gente já tinha encontrado, a nossa origem. Agora, com o compasso e o centro na origem, nós vamos inscrever o nosso quadrilátero. Então, do centro até uma das extremidades do quadrilátero, qualquer uma delas, se ele for inscritível, vai dar certo, tá, gente? Então, eu peguei a distância até o A. Vou traçar a circunferência. É só girar o compasso. Perdão que a minha mão ficou um pouquinho na frente, mas é isso aí. Porque eu já troquei a câmera de lado, mas não teve jeito. Então, pronto. Como vocês podem ver, ele é sim inscritível, tá? Ou seja, ele pode ser colocado dentro de uma circunferência e todos os seus pontos ficam na linha da circunferência, ou seja, pertencem a ela. Já no circunscritível, a circunferência, círculo é outra coisa, tá, gente? A circunferência fica dentro do
quadrilátero. Para resolver, a gente precisa fazer bissetrizes dos ângulos internos. Bissetriz, como é que faz? Um arco, né, de qualquer tamanho, contanto que corte dois lados, que fazem, que compõem o vértice, vamos dizer. Né? Então, vou fazer a partir dos dois pontos extremos que cortam os lados, eu vou fazer arcos. Né? Deixa eu reforçar aqui um pouquinho. E a partir do vértice e o cruzamento dos dois arcos ali, vão me definir a bissetriz do ângulo B. Vou aumentar ela um pouquinho ali. Pronto. Bissetriz, ângulo B. Show. Aí, eu vou fazer logo a bissetriz do A também. Mesmo processo. Um arco. A partir dos extremos que cortam os lados não colineares ali, né? A gente vai fazer dois arcos. Lembrando que não colinear é que não está na mesma linha, tá? Pronto. E aqui nós já temos a nossa linha da bissetriz, ou reta da bissetriz, dividindo o nosso ângulo ao meio. Que a bissetriz, ela é um segmento de reta, vamos dizer assim, que vai dividir um ângulo ao meio. Então, bissetriz A ali. Aqui a gente já tem ideia que é ali o ponto. Mas eu vou fazer mais uma, só para ter certeza. Porque se não for circunscritivo, eu nem perco tempo fazendo a circunferência. Pronto. E vou só ligar a linha, a reta agora, partindo do ponto C e passando pelos dois arcos. Mas de cara a gente já consegue ver que vai bater no mesmo ponto. E vai ser a nossa origem. Pronto, gente. Está ali a nossa bissetriz do vértice C. Do ângulo C, na verdade. Então agora eu tenho ali a minha origem, ou o meu circuncentro. E a partir dali eu consigo circunscrever o meu quadrilátero, ou seja, colocar um círculo dentro dele. Uma circunferência, perdão. Círculo é outra coisa. Vocês vão ver que a circunferência ficará tangente a todos os lados do meu quadrilátero. Pegando lá em cima do compasso. Pronto. Todos os lados são tangentes à nossa circunferência interna ao quadrilátero. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula e até a próxima.